E ó, agora a gente tá aqui no quadro Bom Sabor, aprendendo a fazer um bolo de palito com a Tatiane Margoni, que aí fica a sugestão para o Natal, para um aniversário, chá de bebê, batizado, né, Tati? Tem bastante coisa bonita que fica bonito para os convidados, para as crianças verem e ainda uma delícia, né? Isso mesmo. Recapitulando então o que a gente fez no outro bloco, ensinamos o bolo, vou só repassar a receita do bolo para quem quiser como sugestão, tá bom? A sugestão que a Tatiane deu pra gente aqui então, 135 gramas de açúcar refinado, 3 ovos inteiros, 180 gramas de farinha de trigo, 100 ml de leite, 100 gramas de manteiga sem sal e 10 gramas de fermento em pó. Bate tudo, vai para o forno, 180 graus, mais ou menos 30 minutos. Isso mesmo. Tira, desenforma, aí espera esfriar e aí a gente começa a fazer a decoração e colocar ele no palito, certo? Isso mesmo, Renata. Então colocamos também chocolate branco, certo? Fracionado, derretido na forminha. Nós derretemos o chocolate, colocamos na forminha, né? Você pode usar uma outra forminha. Então, colocamos para gelar. Ó, então daí você desenforma, ou você desenforma virando, ou você desenforma puxando, tá? Então nós vamos ter que ser com cuidado, porque ele é um pouquinho maior, né? O bolo. Então aí você vem com o dedo mesmo, ó, tá vendo? Ele sai facinho, você vem quebrando do lado, tirando as rebarbinhas do lado, que daí fica mais fácil para tirar e não quebra o seu bolo. Então você fez isso, você puxa. Ele fica inteiro. Já fica a casquinha aqui, Isso mesmo, ó. Essa fica a casquinha. Vai ser a casinha do bolo. Isso mesmo. Então, nós vamos usar novamente a forma, porque é aqui que nós vamos montar o nosso bolo. Tá? Porque senão ele acaba quebrando se montar na mão. Então, como eu disse, nós vamos colocar uma camada bem fina de bolo. Vamos colocar o nosso recheio. Eu fiz um recheio de Oreo. Tá usando bastante recheio de Oreo, né? Deixa eu só pegar uma colher. Como que você fez esse recheio, Tati? Pra gente dar uma sugestão para esse pessoal de casa. Esse recheio, para cada lata de leite condensado, Renata, eu usei 100 gramas de chocolate em barra, chocolate branco em barra e coloquei no fogo para apurar. Depois que ele apurou, desgruda do fundo da panela, eu pego as bolachas, trituro, mais ou menos para uma lata de leite condensado, umas 5 ou 6 biscoitos Oreo. Então, mais ou menos uma lata de leite condensado, 100 gramas de chocolate branco, faz como se fosse um brigadeiro ali. Uma caixinha de creme de leite faz um brigadeiro. Deixa desgrudar do fundo da panela. Começou a desgrudar do fundo da panela, eu desligo. Trituro os biscoitos Oreo, mais ou menos de 3 a 5 biscoitos, e você coloca nesse brigadeiro. Não mistura no fogo, tá? Depois que tirou do fogo, tá, gente? você e aí deixa esfriar para rechear também, né? Isso, então nós vamos rechear com bastante. Bem aquele recheio de vó que a gente gosta, né? Bom recheado. Uma camada muito boa de recheio. A nossa outra camadinha, então, de bolo bem fininho, que nós queremos sentir o recheio, né, Renata? É isso que a gente gosta, eu amo chocolate branco. Isso mesmo. Então aqui a gente tampa com o bolo e finalizamos então com a nossa cobertura, o nosso chocolate fracionado derretido, ó. Então nós vamos aos pouquinhos. E não se preocupa que não precisa se preocupar com as rebarbas, que depois a gente consegue no final tirar. Conserta, né, as rebarbas. Isso, nós vamos aos pouquinhos, porque na verdade o bolo ele começa a chupar o chocolate, né? Ele fica... Então é bom colocar uma camadinha até um pouquinho mais grossa, fininha. Isso, fininha, ó. Vamos bater, ele vai ficar com a rebarba, mas ele tá dentro dessa forminha, a hora que a gente desenformar, ele já sai perfeitinho. A gente consegue tirar as rebarbinhas como aqui. Nós conseguimos, tá? Então nós vamos levar novamente para a geladeira para endurecer. Para gelar, então. Isso. É rápido, né, Tati? Sim. Não demora muito, não. Pra Depois que endureceu, fica assim, Renata. Ó. Então a gente mostrou no outro bloco também, facinho, tá, gente? Só tirar da forminha, ela tirou as rebarbas com a tesoura. A gente tira as rebarbinhas com a tesoura, porque ele vai ficar as rebarbinhas, né?
Então, você conserta aqui, ó, com a tesoura, ó, tá vendo? Tá. Você consegue consertar o seu bolo no palito, tá bom? Tá, já. Depois que você finalizou dessa forma, então daí nós pegamos um palito. Palito de sorvete você De tá sorvete, usando? eu uso palito de sorvete, tá? A gente pega uma faquinha, que eu acredito que seja bem melhor, tá, gente? Tem gente que espeta com o próprio palito? Com o próprio palito, mas ele acaba quebrando um pouquinho. Então, a gente dá uma quebradinha primeiro. Primeiro você molhou a faquinha no chocolate. Isso, no chocolate, ó, a gente molha no chocolate para não ficar nada sem acabamento, né? Para ficar um acabamento com o chocolate. A gente só dá uma cutucada. Só para quebrar a casquinha isso, mesmo, ó, né? tá vendo? Porque a hora que você colocar com o próprio palito, ele acaba quebrando o seu bolo. Então, ó, você colocou o palito. Tá vendo? Pronto, já ficou o bolo no palito. Já ficou o bolo no palito, isso mesmo. E aí precisa dar um acabamento aqui com chocolate também para o palito não sair? Não precisa, não vai sair. Não precisa. Aqui, daqui a gente já parte para decoração, tá? Você pode usar uma pasta americana, ou você pode simplesmente fazer uns perolados, que eu vou ensinar aqui vocês agora, a perolizar esse chocolate. Então, a gente tem um pozinho perolado. Quem quiser mesclar, Tati, fazer um pouquinho com chocolate branco, um pouquinho com chocolate preto, pode sim, também, né? Pode sim. Então, a gente tá usando um pozinho. Então, a gente esse é um pozinho perolado próprio para chocolate. Isso, produto alimentício, né? Você compra em qualquer loja de festas. Olha como ele já muda a cara dele, Renata. Olha, você tá vendo? Já dá um brilho, olha, gente. Já deu um brilho. Já dá um brilho lindo. Ele já fica bonito, né? Dá pra ver? Fica bem com um acabamento perolizado mesmo, né? Sim, quem não gosta de pasta... a gente finaliza com a pasta americana, mas quem não gosta da pasta... Pode só perolar com esse pozinho alimentício, fazer uns risquinhos com chocolate, colocar um laço e tá pronto. Vai da sua criatividade também, isso mesmo. Tá? Aproveita, usa a criatividade, pede ajuda para as crianças também. Talvez não fique aquela decoração profissional, mas já fica com a carinha da criança também, e aí, né? As crianças já podem estar finalizando do jeitinho que eles querem, com o chocolate. Mas você trouxe a sugestão pra gente também, né? Deixa eu pegar aqui pra gente mostrar, com a pasta americana, né, Tati? Dá pra gente ensinar vamos ensinar, sim. Deixa eu só. Pra quem quiser usar essa sugestão. Olha que lindo, imagina, gente, para um chá de bebê, para um batizado. Olha que coisa linda que fica. Super charmoso, super delicado, né? Nós vamos então ensinar como que faz essa ursinha, né? Eu trouxe uma base, mas nós vamos fazer... Deixa eu pegar uma base só para vocês. Aqui é pasta americana que você trouxe? Sim, eu uso a pasta americana. Então, nós vamos fazer uma base. Eu já uso a pasta pronta, tá, gente? Então, quer dizer, eu não faço a pasta americana, isso. E então, aí, em loja de confeitaria, a pessoa consegue encontrar Você também, pode né? comprar, na verdade, branco e colorir. Com o corante alimentício para pasta americana, ou você pode comprar já colorida, tá bom? Aí você que escolhe, fica a seu critério. Então, nós vamos fazer aqui uma ursinha. Abre a massa bem fininho. Isso. Então, nós temos o cortador, que nós vamos cortar. Aí você escolhe como você quer, tá, Renata? Você escolhe as cores que você quer. Eu costumo, na verdade, todos os meus trabalhos, eu costumo a não deixar muito liso assim, né? Eu gosto de ter um marcador. Dá uma textura. Isso. Então, nós temos vários tipos de marcador. Ó, esse marcador é de lacinho, esse é de florzinha, tá vendo? Então, eu trouxe hoje para dar esse efeito
liso, tá vendo? Liso com algumas ondinhas, a gente usa um cano de PVC? Um cano de PVC. Olha, tá vendo? É barato ainda, que você tem em casa, não é verdade? Isso mesmo. Então, aí você consegue, olha só. Adorei! Você já deu uma textura para o seu... Já deu uma textura. Isso mesmo. Para base aqui, pra onde base. vai o ursinho. Olha, gente, com cano de PVC, super legal, né? Super barato, qualquer, né? Deixa eu só mostrar pro pessoal lá de casa ver. Não sei se dá para ver direitinho. Mas ela só passou o cano de PVC aqui e já ficou com a textura aqui, com essas ranhuras. Adorei. Então, daí nós vamos cortar. Esse cortador, lembra que eu falei que nós cortamos o bolo para ficar certinho? Então, nós vamos usar o mesmo cortador, tá bom, gente? A gente usa o mesmo cortador. E aí, no caso, se você não tiver o cortador, pega a faquinha com a mesma medida que você fez o bolo e corta a base. Então, essa vai ser a nossa base para colocar os ursinhos, né? Vamos pegar uma outra corzinha. Ó, vamos usar um rosa agora. Pra gente fazer essa parte redondinha, né? Então, sempre sovando bem então, a pasta americana. Vai fazer essa partezinha isso aqui mesmo. Então, a gente sova um pouquinho mais, sempre sovando. Pra deixar ela bem maleável. Bem fininha, porque daí o seu trabalho fica mais delicado, mais elegante, né? Não fica aquela pasta mastigando o tempo todo na boca, né? Que é ruim. Para dar mais o efeito de decoração mesmo, né, Tati? Vamos nós novamente com o nosso cano, ó. Passou, pronto, foi. O cortador. Ó. E você coloca um sobre o outro. Sempre lembrando que como eles têm a mesma textura aqui, então nós vamos deixar ele certinho, tá? Como se fosse uma continuidade ali, né? Isso, pra dar uma mesmo. Aqui eu uso uma colinha culinária, na verdade. Então, nós vamos colar essa parte de cima na de baixo, tá? Bem pouquinha. É fácil de encontrar essa colinha? Sim, na verdade é usada CMC. É um pozinho que se chama CMC, a gente mistura com água e ela fica essa colinha. Tá? Você pode usar. Então, essa vai ser a nossa base do bolo no palito. Agora, nós vamos fazer a nossa ursa. Então, para a ursa, nós vamos usar uma cor mais beijinha, né? Beijinho, marronzinho clarinho. Eu costumo, Renata, sempre pesar. Tá. Né? Se você for fazer dois ou mais, 3, 4, 5, 10 introduções, então daí a gente acaba pesando a cabecinha. É legal para ficar tudo do mesmo tamanho. Tudo do mesmo tamanho, tudo padronizado, né? Ainda mais se for para vender, se for o caso, né? É legal ter um padrão, né, Tati? Sim, principalmente se você for fazer para 3 ou 4 na mesma mesa, não fica um maior que o outro, fica feio, fica todo né? mundo do mesmo tamanho. Isso, né? Então nós vamos, então para fazer a cabecinha, eu tô usando aqui, eu misturei o branco com um pouquinho de marrom, deu um marfim um pouquinho mais escuro, tá? Para quem for fazer com peso certinho, mais ou menos? 5 gramas. 5 gramas. A cabeça, ó. Eu tenho uma balancinha aqui, bem pequenininha, que eu uso. Deixa eu afastar essas coisinhas para vocês verem. Então, mais ou menos, vamos pesar. Vai dar mais ou menos o que eu já peguei. O que não é a prática já nessa sabe, vida, né? Ó, minha gente? 46, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Entra na margem de erro. Isso mesmo, olha lá, 55 gramas. Então, nós vamos fazer a cabecinha. Para fazer a cabecinha, nós vamos, então, fazer uma bolinha, ó. E vai dar uma leve achatadinha. Uma leve achatadinha. Porque a pasta americana, ela tende a não ficar... Quando você usa, na verdade, ela na hora, então ela precisa descansar, né? Tá. Então, se você der uma achatada assim, ele vai ficar muito feio. Então, nós vamos dar uma leve... Então, só uma leve, pressiona Isso, bem pouquinho. Né? Então, a gente faz uma
uma bolinha, uma leve achatadinha e já ficou aqui. Então, a gente precisa de algumas as tecas que eu uso, que é pra gente poder fazer o osso, né? A gente usa esses tipos. Pra poder marcar o olho, a gente marca com essa bolinha pequenininha. Eu só marco, tá? Tá. Se por um acaso eu precisar desfazer, a gente só dá uma alisadinha assim, ele desfaz, tá bom? Então, nós vamos só marcar o olhinho, só pra gente ter um parâmetro, tá bom? Então, nós vamos fazer agora o focinho. Focinho com a massa mais clarinha, né? Mais clarinha, isso mesmo. Essa é a mesma que você usou para fazer essa base. Isso mesmo. Então, nós vamos abrir ela aqui. Eu gosto de usar o cortador também, para deixar um trabalho mais delicado, né? Delicado. Mas se você não tiver o cortador, ó, pra boca, tá vendo? Um ovalzinho, né? Ó, você tá vendo? E tá muito grande, então a gente corta um pouquinho para ele poder ficar com o focinho menorzinho e mais delicado. Mas se você não tem esse cortador, eu vou te ensinar a fazer o focinho, então, sem o cortador, tá? Então, nós não temos o cortador, eu quero fazer o focinho. Como que eu faço? Então, a gente pega na mão um pedacinho, bolinha, dá uma achatadinha, tá vendo? E vai modelando ele na mão, ó. No dedo daí, né? Ó. Ah, dá pra fazer também, né? Sai também. Vai com calma, modelando, deixando fininho. Com a pontinha do dedo. Do dedo você vai deixando fininho, tá bom? Então, nós vamos usar a nossa colinha novamente. A gente coloca o focinho. E o ursinho tem um cortezinho. Dá pra vocês enxergarem aí? A gente vai fazer um cortezinho bem no meio. Né? Bem no meio pra ficar a boquinha. Dá pra ver? Né? Isso mesmo. E com essa mesma esteca que a gente usou pra marcar o olho, nós vamos pegar no finalzinho do narizinho e puxar pra baixo. Ah lá, fica a boquinha. Fica a boquinha e o narizinho. Isso mesmo. Então, nós vamos pegar o preto para fazer o olhinho, bem pequenininho. Só uma bolinha mesmo. Só uma bolinha bem pequenininha. Vamos colocar a nossa colinha, porque sem a cola, bem pouquinho, tá, gente? Porque senão ele acaba melando. E fica daí aquele trabalho cheio de aguinha na pasta, na pasta, isso mesmo. Então, nós colocamos aqui o olhinho. Vamos só demonstrar, então, a orelhinha para o pessoal de casa, para dar tempo só da gente ver como que é a orelhinha? Então, a orelhinha são duas bolinhas, ó. Você pega duas bolinhas mais ou menos no mesmo tamanho, ó. Então, nós vamos passar a colinha do lado. Colou a orelhinha. Opa! Não colou. Desculpa. Mais um pouquinho? Mais um pouquinho de cola. Você segura atrás com a mesma. A gente vai apertar. Uma bolinha também, né? Aperta e já fica a orelhinha. Você pode perceber, Renata, que com o mesmo material a gente usa em bastante funções. Olha a orelhinha do ursinho. Tá? Porque aí depois tem um lacinho, ó. Isso se você tiver alguma dúvida, ficou alguma dúvida ainda, entre em contato com a Tatiane, os contatos dela passando para você aí no vídeo. Sim. Sobre alguma dúvida ainda sobre decoração, sobre a camadinha lá do bolo, chocolate, o próprio bolo, entre em contato com a Tatiane, tá bom? Quero provar agora. Ah, isso trabalho mesmo, tão lindo, isso não é? mesmo. Vamos ver como que ficou? Cadê o meu? Colocar. Tá?
Ai, que lindo, dá até dó, gente. Olha que coisa linda. Né, dá até dó, mas é que tá tão gostoso, tá tão cheiroso esse recheio, esse chocolate, que não vai ter como. Tá bom. E aqui tem recheio ainda de creme de avelã, né? Sim, isso olha, isso mesmo. gente. Esse foi creme de avelã. Olha que delícia. Maravilhoso. Obrigada, Tatiane. Obrigada a você, Renata. Prazer, bom sábado, bom Obrigada, restinho de final de semana, viu? Obrigada, viu? Vou comer mais um pouquinho do meu bolo, a gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho eu volto com mais música e com mais artesanato. Fica aí, tá bom?